Olá! Será que a sabedoria ancestral pode salvar o nosso futuro? Essa é a pergunta que a gente vai explorar hoje. E se a chave para a nossa sobrevivência não estiver na próxima grande invenção tecnológica, mas sim num conhecimento que já existe, um conhecimento que ficou escondido bem na nossa frente por séculos? Vamos começar com o número 80%. É isso aí. 80% é o que ainda resta da biodiversidade do nosso planeta. É a imensa teia de vida que sustenta todos nós. Guarde bem esse número. Agora, quem é que está protegendo essa riqueza toda? Bom, a resposta está aqui, em outro número. Apenas 5% da população mundial. E esses 5% são os povos indígenas. E isso, claro, nos leva a uma pergunta que não quer calar. O que é que eles sabem que a gente esqueceu? Qual é o segredo deles para cuidar tão bem do nosso planeta? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para entender a solução, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e diagnosticar o problema. E ele pode ser resumido em uma única palavra: separação. Uma separação profunda, histórica, que a gente construiu entre nós mesmos e o mundo natural. E tudo meio que começa com uma ideia que se espalhou como um vírus para o nosso pensamento, o dualismo cartesiano. Essa filosofia nos permitiu enxergar a natureza não como um parente vivo, mas como uma máquina sem alma, um mero recurso para ser usado. A partir do momento que a gente se separa dela, as barreiras morais para explorar ela simplesmente desaparecem. E o pior, que essa ideia não ficou só na teoria, não. Ela se tornou física, real, construindo o que a gente pode chamar de uma arquitetura da alienação. Primeiro, o relógio mecânico nos desconectou dos ritmos da natureza, e depois o arame farpado veio e dividiu a Terra em meu e seu, nos cercando e nos isolando fisicamente do mundo. E qual foi o resultado de toda essa separação? Tá aqui. Nós já ultrapassamos 6 dos 9 limites de segurança do planeta. Sabe aqueles sistemas que mantêm a Terra estável e habitável? Pois é, a gente está empurrando o nosso mundo para o limite. Mas e se tiver um outro jeito? O mais fascinante é que, ao redor do mundo, em culturas que nunca se comunicaram, a gente encontra basicamente a mesma conclusão sobre como viver. Uma espécie de sabedoria que converge, que chega no mesmo lugar. Por exemplo, na América do Norte, os Lakota têm a expressão Mitakuye Oyasin, que significa somos todos parentes. E isso não se refere só aos humanos. Para eles, rios, pedras, animais, tudo faz parte da família. Pensa bem, se o rio é seu parente, como você vai poluir ele? A lógica toda muda. Já lá no Ártico, para os Inuit, uma única palavra, sila, significa ao mesmo tempo clima, mente e inteligência. Esse conceito conecta diretamente a ética das pessoas à estabilidade do tempo. Para eles, um clima caótico é só um espelho da nossa própria desordem interna. Faz todo sentido, né? E lá na Nova Zelândia, o conceito maori de Wakapapa é uma genealogia que conecta os humanos diretamente à Terra. Não é que a gente está na Terra, a gente é a Terra. A frase que resume tudo é: eu sou o rio e o rio sou eu. Ou seja, danificar o rio é um ato de automutilação. E aqui, no coração da Amazônia, os Yanomami têm uma profecia. Quando a floresta for destruída, o céu vai cair sobre nós. Pode até soar como algo mítico, né? Mas se a gente parar para pensar, é uma descrição poética e super precisa do que é um colapso climático. E agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais fascinante de todas. Por séculos, toda essa sabedoria foi tratada como folclore, como lenda, só que hoje a nossa ciência mais avançada está na prática confirmando o que essas culturas sempre souberam. O conhecimento antigo e o moderno estão se encontrando. Olha só o exemplo da floresta. O que os povos indígenas sempre descreveram como uma comunidade de parentes, a ciência hoje chama de Wood Wide Web. A gente descobriu que as árvores se comunicam e cooperam por meio de uma rede subterrânea gigantesca de fungos. É incrível. E a mesma coisa acontece com o som. Aquela prática ancestral de escutar a floresta, de ouvir seus sinais, hoje tem nome: bioacústica. Um ecossistema saudável soa como uma orquestra afinada. Um ecossistema doente ou fica em silêncio ou soa caótico. Dá para ouvir a degradação muito antes de ver. Os paralelos entre a sabedoria antiga e as descobertas da ciência são de arrepiar. Profecias sobre fumaça de epidemia que sai da floresta batem com o que a gente sabe hoje sobre pandemias. Avisos de que o Ártico é o ar-condicionado do mundo se alinham perfeitamente com a ciência climática. A linguagem é diferente, mas a verdade por trás é a mesma. Certo? Então, o que a gente faz com tudo isso?
O caminho de volta não é sobre regredir no tempo, abandonar a tecnologia. É sobre integrar essa sabedoria antiga e comprovada nos nossos sistemas modernos, especialmente nas nossas leis. E existe uma revolução jurídica acontecendo agora, inspirada diretamente nessa visão de mundo. São os direitos da natureza. A ideia é tratar rios, florestas e ecossistemas não como objetos, propriedade de alguém, mas como sujeitos de direitos, que podem ser defendidos num tribunal. E isso não é só teoria não, já está acontecendo. O Equador foi o primeiro país a colocar os direitos da natureza na sua Constituição. Na Nova Zelândia, o rio Wanganui tem os mesmos direitos legais de uma pessoa. A Bolívia tem a Lei dos Direitos da Mãe Terra. A mudança já começou. E isso nos dá um plano de ação, um projeto para um futuro mais equilibrado, mais simbiótico. Primeiro, reconhecer os direitos e a soberania dos povos indígenas. Segundo, integrar o conhecimento deles na nossa governança ambiental. Terceiro, juntar o melhor da tecnologia moderna com a sabedoria ancestral. E quarto, financiar e empoderar projetos de conservação que são liderados por eles. No fim das contas, a sabedoria que a gente precisa para se salvar esteve aqui o tempo todo. Ela foi cuidadosamente guardada pelos guardiões indígenas do mundo, só esperando o momento em que a gente estivesse pronto para finalmente ouvir. O que nos deixa com uma pergunta final. Depois de tantos séculos de separação, será que a gente consegue reaprender a pertencer? Será que podemos nos tornar nativos deste planeta de novo? A resposta, seja ela qual for, vai definir o nosso futuro.